Eu acho que teve, eu não lembro qual estudo que foi, que falou que o uso de testosterona mais elevada, a pessoa tinha uma recuperação muito maior ou tinha casos de Covid mais leve quando tinha associado a testosterona mais alta. Eu não lembro se era isso mesmo. Tem um estudo nesse sentido, até surgiu disso porque, na verdade, o que se via? O uso, na verdade, é um pouco até o contrário, porque o que se viu foi assim, a evolução nos homens era um pouco pior. Então se criou assim uma ideia, falou, mas se a evolução no homem é pior, então deve ter algum mecanismo hormonal, algum androgênio que pode estar fazendo diferença. E aí o uso de bloqueadores hormonais, a dutasterida que se usa, tipo uma finasterida da vida, um inibidor de aromatase, causava uma evolução melhor. É um pesquisador, inclusive do Brasil, um cara de Brasília, o Flávio Categiani, endocrinologista, ele publicou um artigo bom, mas já numa fase final da pandemia, então essa terapia não foi muito usada, mas que doses elevadas de testo faziam com que a evolução inicial fosse mais grave. Isso na fase aguda da doença. Mas o que a gente via depois? Eles acabavam a fase da doença com uma testo no chão. Você não tinha testo, era testo de 80, testo total. Eu tô falando testo de 100, 120. Esses caras não tinham nada. Então, aí nesse cenário... Isso aí já justificaria o uso para recuperar mais rápido de hormônio, né? Exatamente. Então, uma dose muito baixa, com sintomas de um hipogonadismo secundário, sem massa muscular. A única questão que precisa pesar sempre quando a gente usa, como todo remédio, tá? Isso não é limitado aos hormônios. Todo remédio tem efeito benéfico e tem efeito colateral. E você vai colocar numa balança o benefício que você espera e o risco que você corre. Qual é o risco do Covid? O risco do Covid é trombose, né? Um dos, né? Risco de trombose. E o hormônio, por eventualmente deixar a pessoa um pouquinho mais hemoconcentrada, estimular um pouquinho o fator de coagulação, você tem que pesar esse risco, né? Então, assim, isso é muito individualizado, mas no geral, uma dose que é muito diferente da dose de performance, a dose de um fisiculturista, é uma dose de uso clínico, então é uma dose muito mais soft, vamos dizer assim, uma dose muito mais low profile, muito mais tranquila. E a diferença que faz na evolução, o cara, você vê ele evoluindo dia a dia, né? O cara consegue levantar, o cara consegue pegar um filho no colo, o cara consegue subir uma escada, o cara vai pro trabalho, o cara dirige. Então, assim, você pode encurtar isso em muitos dias, né? Você vê como que quebra paradigma? Sim. O povo morre de medo de fazer uso de hormônios, sendo que numa fase de extrema importância, o pessoal, é o que a gente sempre bate aqui na tecla, né? Fala, não é questão de você não usar ou usar, é saber o que você tá fazendo realmente, não ficar dando aquele tiro no escuro, né? Eu acho que esse paradigma é importante. Eu acho que esse paradigma tem muita gente que tem, eu não sei se é culpa no cartório, mas assim, a gente tem que desmistificar um pouquinho. Uma coisa é o uso recreacional, né? É o uso de pessoas... A gente vê muita gente que vou tomar uma boleta. É igual eu vou dizer assim, pangaré de academia. Eu faço mais pra correr. Então assim, pô, aí você vê o cara quer começar um ciclo já com 3 hormônios diferentes, dose. Pô, o cara começando hoje, vai devagar, mas você não precisa disso. Treina certo, faz uma dieta correta primeiro. Faz a base primeiro. Então as pessoas, e a gente vê isso, o cara não tem nem a base, tá gastando 2 contos de suplemento e o cara tá comendo junk food, tudo errado. Meu, para. O cara tá cagando whey. Não faz milagre, né? Então, mas a gente vê que hoje existem muitas indicações clínicas. Eu falei do Covid como indicação. Grande queimada é outra indicação. Infecções crônicas muito debilitantes é outra indicação. Outra indicação, dependendo do câncer, claro, tem alguns mais trombogênicos, a caquexia das doenças avançadas, a insuficiência cardíaca eu vejo muito, você pode ter. Quadro degenerativo severo mesmo, né? Degenerativo grave. HIV. Lembrou de uma indicação muito interessante. Então, assim... tudo tem que ser individualizado, não pode, tô fora disso, isso aqui, nós médicos deixamos de aprender isso, e isso foi muito pro underground, né, muito uma coisa da academia, que muitas vezes não, quase 100% das vezes o educador físico tem muito mais experiência com a prescrição, com a dose, com o possível controle de colateral. Por quê? Porque o médico na faculdade, não, isso aqui é bomba, faz mal, vai morrer. Isso aqui morre, isso aqui dá câncer de fígado, isso aqui... Sim. Meu, a gente tem até, eu vejo isso hoje, que a gente tem que aprender o que como usa, quais são os efeitos colaterais, para poder orientar as pessoas corretamente, para poder ser muito mais assertivo, eventualmente falar, olha, cara, tá errado. Não usa assim, seu coração tá acontecendo isso aqui é do hormônio, ele reduz a dose, ou tira um pouco, faz um off. Então, se a gente tem condição de discutir isso com as pessoas, fica mais fácil. Mas se chega pra mim e fala, você vai morrer, cara, ele vai dar risada na minha cara, vai aqui, pangar aqui, cara, retardado, e vai continuar usando, eu não vou ajudar em nada essa pessoa. Então, nós da área de saúde, nós médicos, nós temos que assumir um pouquinho esse protagonismo e entender um pouquinho isso, não para usar indiscriminadamente, não para ser prescrevendo, mas para saber orientar as pessoas dos possíveis efeitos colaterais, reduzir dose, fazer pessoas saírem desse meio porque não tá fazendo bem, entendeu? Ou desmistificar o uso para quem realmente precisa e vai ter uma qualidade de vida muito melhor com o uso de hormônio, né? Sim.